Estimadas irmãs e irmãos, estamos na segunda conversa sobre a Bíblia. Na primeira falamos em geral sobre a Bíblia, agora vamos falar, como disse o início deste vídeo, sobre o Pentateuco, ou seja, o conjunto dos 5 primeiros livros que tem nesta biblioteca. Que na tradução grega, aquela que foi feita em Alexandria, não se sabe bem a data, mas deve ter sido entre 200 a.C. e 50 a.C., para ser colocada na biblioteca de Alexandria. E aí, em grego, deram uns nomes um pouco mais pedagógicos a estes livros do que tinha em hebraico. Em hebraico, os nomes são a primeira frase do livro, que nem nos hinos da igreja, que a gente, embora o hino tenha um nome próprio, a gente usa a primeira frase do hino para se referir ao canto, ao hino que usamos na igreja. Mas em grego já deram nomes que davam sentido ao conteúdo do livro. E a igreja cristã, até por ser em grego, né, que foi escrito inclusive o Segundo, o Novo Testamento, né, assumiu esses títulos. Então temos Gênesis, que significa as origens. Êxodo, a saída. Temos depois Levítico, ou seja, dos levitas, dos professores da lei, né? Depois temos Números, que é porque a contagem das tribos, há um tipo de censo do povo neste livro, e depois Deuteronômio. Então, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. No entanto, não é um livro só, não é cada livro um livro separado. Este é outro problema do Pentateuco. Era rolo. Então, o Pentateuco, que está nas sinagogas judaicas até hoje, é um rolo só. Então, a divisão entre livros é uma divisão que veio depois e não expressa o conteúdo real do Pentateuco. Então, vamos primeiro ver como entender o conteúdo de isto que está nestes 5 livros, mas que não está exatamente dividido em 5 livros. Bom, primeira questão é dizer, e quem escreveu estes livros? Durante muito tempo se acreditou que Moisés seria o escritor dos 5 livros. Inclusive Lutero, já quando faz a tradução do Antigo Testamento, o Primeiro Testamento, para o alemão, coloca primeiro livro de Moisés, segundo livro de Moisés, terceiro livro de Moisés, quarto livro de Moisés. Não coloca nem os títulos em grego, até porque ele meio que rejeitou aquela tradução grega do Antigo Testamento. Depois a gente pode falar sobre isso. Mas não foi Moisés que escreveu esses 5 livros, e sabemos por várias razões, né? Diversas razões. Primeiro, o sogro de Moisés, em um lugar se chama Jetro, em outro lugar se chama Reuel. O monte tão importante, o Monte Sinai, onde as tábuas da lei teriam sido dadas, em outro lugar se chama Horebe. Então, e assim por diante, há diversas contradições, há coisas neste conjunto que evidentemente são de uma época muito posterior a Moisés, inclusive posterior a que chamamos a época das tribos, já na época da monarquia, são coisas incluídas neste conjunto de livros, né? Então, obviamente não foi Moisés que escreveu, né? Moisés é uma personagem, quem sabe a personagem principal desta narrativa. Por isso, por exemplo, quando Jesus se referia a estes 5 livros, chamava a lei de Moisés, né? Assim se entendia. Mas na época de Jesus, e até uma época um pouquinho posterior a Jesus, a autoria não se entendia como se entende na época moderna, que a autoria seria quem escreve, quem faz, então quem copia faz plágio. Não. A autoria é justamente aquela pessoa que motivou, que inspirou, ou que é a personagem principal desta narrativa. No caso, obviamente, é Moisés. Mas não está sozinho Moisés, está Miriam, né? Há outras e outras pessoas que são importantes, que sabem nem tanto quanto Moisés, mas muito importantes. Então, não foi Moisés que escreveu, e não foi escrito, nem fala apenas da época
do Êxodo, ou da época em que Moisés teria vivido, mas de épocas muito, muito posteriores a esta época. E vamos, então, ver nesta conversa, que não pode durar muito tempo, né? Vamos que meia hora a nossa conversa, né? Então, vamos mostrar para vocês como entender. Então, por exemplo, se a gente abrir a Bíblia e começar, diz, no princípio, né, foram criados o céu e a terra, né? Então, aí já há uma narrativa que chamamos narrativas da criação, né? De como teria surgido a vida na terra e qual é o papel de Deus e o papel do ser humano neste processo, né? Essas são narrativas, então, da criação. E há duas diferentes. A primeira é 7 dias. Então é organizada em 7 dias, né? No sexto dia, os seres humanos e os animais terrestres, não os peixes, porque a respiração era o que era considerado o sinal de vida na época. E os peixes, como viviam embaixo d'água, se entendia que não respiravam. Hoje sabemos que sim, que peixe respira, né? De outra forma, né? As plantas também respiram de outra forma, né? Então, mas naquela época, então, junta no sexto dia seres humanos e animais, o que é interessante do ponto de vista ecológico, né? Também outra coisa interessante nesta primeira narrativa dos 7 dias é que não há separação entre homem e mulher. Se diz que é criado o Adão. A palavra Adão não significa homem, significa ser humano. E esta primeira narrativa deixa isto muito evidente, porque diz, foi criado o ser humano, macho e fêmea, porque era a maneira que se entendia todas as espécies, como macho e fêmea. Isso não tem nada a ver com qualquer posicionamento ético-moral ou biológico posterior, né? Hoje entendemos o ser humano de uma maneira muito mais complexa, não apenas como macho e fêmea, mas era a maneira que se entendia. Agora, o que se quer passar com isso? Quando foi criado a imagem e semelhança, o ser humano, a imagem e semelhança de Deus, e não há uma hierarquização entre o masculino e o feminino, uma igualdade de gênero, né? Então não há distinção de gênero, né? E imagem e semelhança não significa que Deus se pareça necessariamente fisicamente ao ser humano, embora sempre representemos ou a representemos como igual a nós, né? Nós que tornamos Deus nossa imagem e semelhança, ou a Deus a nossa imagem e semelhança, né? Mas, na verdade, imagem e semelhança significa com a mesma função, com o mesmo sentido, o sentido de criar, de cuidar. Por isso, quando diz mais adiante que se reproduzam e dominem, né, não se deve entender o domínio como exploração, mas como cuidado. E tanto que esta primeira narrativa não é permitido comer carne, porque como os animais e os seres humanos foram criados e criadas no mesmo dia, seria comer teu irmão ou tua irmã, então não poderia comer carne, né? Então, veja, a primeira narrativa é uma narrativa, podemos dizer até vegana, né? Não se pode comer carne, né? Mas por quê? Porque isto faz parte de um conjunto maior. Esta primeira narrativa dos 7 dias, depois vai ter sua continuidade lá no relato do dilúvio, a partir do capítulo 6 até o 9. Então, esta está em Gênesis 1:1 a Gênesis 2:4a. E depois tem sua continuidade no capítulo 6 até o 9, inclusive com a mesma frase que se reproduzem, só que lá é autorizado comer carne. Depois de que se mostrou que a humanidade era perigosa, né? Que a humanidade não... Mesmo que lá também o arco-íris, que está no capítulo 9, é um sinal de aliança com todas as criaturas. Também uma aliança ecológica, não uma aliança apenas com o ser humano. Mas o ser humano é autorizado a comer carne com determinados cuidados, porque o cuidado não se perde quando se passa a comer carne. O sangue, né? Que naquela época o sangue era o sinal mais forte, mais que a carne em si, né? Derramar o sangue de outro ser humano, derramar o sangue dos animais, né? Podia ser sinal de sacrifício para Deus, né? Em substituição ao ser humano, ou de crime, né? De um ser humano contra outro ser humano.
Então em Gênesis 6-9, aí é permitido comer carne depois do dilúvio, quando se faz aliança com todas as criaturas, seres humanos e animais. E termina este conjunto lá em Gênesis 11:1-9, na Torre de Babel. Porque Babel significa Babilônia. E aí temos o endereço de onde veio todo este conjunto. Veio da Babilônia. E quando que o povo de Israel, o povo de Judá, esteve na Babilônia? No exílio babilônico, que foi entre 592 e 538 a.C. Muito depois de Moisés, que teria vivido antes de 1200 a.C. Então estamos falando de mais de 500, 600 anos depois de Moisés. O povo vai para a Babilônia e lá se encontra com toda uma narrativa sobre a criação do universo, não só do mundo humano, mas do mundo divino, né? Dos céus e da terra, né? E que depois foi achada esta narrativa em escavações arqueológicas, se chama Enuma Elish. E há outras narrativas, mas esta sem dúvida era a principal. E lendo Enuma Elish e lendo esse conjunto de narrativas, né? A primeira narrativa da criação, a narrativa do dilúvio e a narrativa da Torre de Babel, a gente vê que é uma contestação, não é uma reprodução, há uma contestação, porque esse povo era escravo lá na Babilônia. E ele tem que mostrar que o Deus, a divindade que criou este povo, é uma divindade contra as divindades que escravizam este povo. Então, por isso, por exemplo, na primeira narrativa, a luz acontece antes do sol. E ao sábado, o primeiro direito trabalhista que se tem notícia, né, na história da humanidade, o direito a descansar, um direito dado por Deus que não precisava descansar, mas que é a diferença entre ser escravo ou escrava e ser trabalhador e trabalhadora, poder desfrutar do seu trabalho, ter o tempo para sua família, para se recriar como ser humano, né? Por isso também lutamos pela jornada de trabalho reduzida, né? O quanto mais reduzida, mais humanos somos, mais perto de Deus estamos e menos nos escravizamos. Memória ancestral. Então vamos falar agora do resto de Gênesis 1-11. Então temos a segunda narrativa da criação, onde é uma narrativa mais antiga, porque é uma narrativa do deserto que acontece num dia só. Diz no dia em que foram criados o céu e a terra, né? E como é do deserto, para que haja vida é necessário umidade ou água e o ser humano para trabalhar a terra. Não se concebia na vida no deserto que a terra surgisse como na floresta espontaneamente. Era necessário que houvesse água e que houvesse trabalho humano. E aí aparece o ser humano como elemento co-criador, ou seja, aí a criação não acontece só com Deus e depois o ser humano é introduzido, né, como homem e mulher, ou como ser humano em toda a sua diversidade. Mas não, é necessário o ser humano, né, que não é homem, né, é o ser humano. Né? E aí então esse ser humano, como é próprio da humanidade, também começa a dar nomes a todas as outras criaturas e se sente só. Então, para explicar por que o ser humano, né, sendo co-criador como Deus, precisa se desdobrar em homem e mulher, né? Ish e Isha, né? Como dizem em hebraico, né? Homem e mulher. Por quê? Né? Porque está só. O ser humano também, como as outras espécies, precisa de se desdobrar em dois gêneros para poder, no mínimo dois gêneros, para poder se reproduzir. Né? E aí então ele não encontra entre os outros seres, né? E mostrando que os outros seres são considerados iguais a ele, também ecologicamente falando, porque procura nos outros seres, não descarta isso. Né? Mas aí, como não encontra, aí eles tinham o primeiro conhecimento de anatomia humana que se tem notícia. Sabem que as mulheres têm um par de costelas a mais, porque o corpo da mulher, não só a costela, mas a bacia e outro, é preparado para reproduzir. Então,
Tem várias características diferentes, por isso quando a gente acha um esqueleto, dá para saber se é masculino ou feminino, né? E especialmente a contagem das costelas. Então disseram, tá aí, a outra parte do ser humano saiu da costela. Né? Então aí Adão, o ser humano genérico, entra num sono e da costela então é desdobrado o ser humano, né? em duas partes. Adão, a parte masculina, continua com o nome Adão, então aí homem, e a parte feminina assume o nome Eva, que significa vida, não significa auxiliar, secundário, submissa, não, significa vida. Então, o ser humano, né, é desdobrado para poder produzir vida. Tanto que lá em Gênesis 3:20, no final dessa parte, Eva é chamada de mãe de todos os seres vivos, não só dos seres humanos, de todos os seres vivos. Ou seja, a mulher carrega em suas características femininas a representação da vida como um todo. Então a mulher não podia ser violentada ou qualquer coisa contra a mulher, porque a mulher está a expressão da vida, né? Então, e o ser humano, então, homem e mulher, assim fica. E aí vem a serpente. De onde vem a serpente? A serpente é um símbolo do faraó do Egito, né? Então, no jardim, né? Esse jardim é todo o universo fora do deserto. Então, veja que tem o rio Tigres e Eufrates, que ficava na Mesopotâmia, e o rio Nilo, que fica no Egito. Ou seja, todos os lugares que havia farta natureza e uma grande civilização em cima da produção agrícola, fora do deserto. E nesse paraíso há duas árvores, a da vida, por quê? Porque os reis e o faraó se achavam imortais, né? E a do conhecimento do bem e do mal, não tem nada a ver com sexo, tem a ver com conhecimento do bem e do mal, né? Porque os faraós e os reis se achavam que sabiam tudo, que tinham todo o conhecimento, né? E por isso se achavam imortais, né? Aí que a serpente fala para Eva. Por que para a mulher? Porque as mulheres eram as maiores vítimas de sequestro. Lá em Gênesis 12, quando Abraão e Sara vão para o Egito por causa da fome, Sara é sequestrada pelo faraó, né? Então é o mesmo paralelo da mulher sendo sequestrada pela serpente, né? E o homem, claro, como é parte da humanidade, não pode simplesmente descartar, ele tem que correr atrás, né? E ele acaba, então, o ser humano, homem e mulher, sendo vítimas desses impérios. E por isso precisa fugir para o deserto. E é por isso que a vida no deserto é tão difícil. Isso que quer explicar essa segunda narrativa da criação. Por que a vida no deserto é difícil? Mas por que é bom morar no deserto? Para ser livre, né? E aí, então, se desenvolve então, essa narrativa até o final do capítulo 3, onde Eva é mãe de todos os seres vivos. E aí vem o conflito, outro conflito que acontecia desde tempos antigos, entre os agricultores que que trabalhavam com ferro, porque depois da época do ferro, que é mais ou menos 1500 a.C. naquela região, né? Aí é que começa a monarquia, porque o ferro permite uma produção agrícola maior, sustentar exército e fabricar armas, né? Tanto que hoje algumas armas são chamadas de ferros, até hoje, né? Mesmo que são armas de fogo, né? Mas então o ferro permite as armas permitem a cidade, o Estado e a opressão da cidade e do Estado sobre os camponeses, que são representados por Abel, cujo nome significa sopro. Enquanto Caim, o nome significa ferro. Então, Caim mata Abel. Ou seja, por quê? Porque as pessoas que se organizam nas cidades com armas matam as pessoas que não têm armas, embora estas pessoas agradem mais a Deus, justamente porque trabalham em paz, porque produzem em paz, porque não querem o mal de ninguém, mas são sempre vítimas daquelas que têm as armas mais poderosas, né? E então esse conflito fica aí igual. Por isso que há esta opressão até o dia de hoje, né? E assim terminamos lá no capítulo 4 de Gênesis. E com isso completamos Gênesis 1 a 11. Depois começa, no final do 11, outra genealogia, e esta genealogia que colocamos aqui no cartazinho, era a maneira que os redatores finais, lá depois do exílio,
né? No século V ou IV antes de Cristo, muito depois, quando redigiram todo o Pentateuco, toda a Torá, para emendar uma história com a outra, fizeram lista de descendentes, que não necessariamente eram descendentes comprovadamente, geneticamente, mas era uma lista de descendentes. Como temos a genealogia de Jesus em 2 dos evangelhos, né? No Novo Testamento, que não são, obviamente, descendentes, até porque as listas são diferentes, né? Mas então, aí se cria a genealogia, e o número de anos chama atenção, né? 1400 anos, uma coisa assim, né? 500 anos, porque o que aconteceu? Quando fizeram isso, o calendário que era vigente era o calendário babilônico, o egípcio primeiro e depois o babilônico, e precisavam que a história, a narrativa bíblica acompanhasse os anos que já tinham sido contados no calendário babilônico. Portanto, os personagens mais antigos foram colocados maior quantidade de anos, e os mais novos, especialmente depois da monarquia, não podiam colocar muitos anos, porque se sabia quanto tempo haviam vivido. Então aí podiam viver o tempo que um ser humano normal vive, né? Então por isso está essa questão da contagem de anos para conseguir, e isto era comum, atribuir a antigos heróis, né? A vida de muitos anos, ou até a vida eterna, ou de muitos anos, né? Isto era comum na Babilônia e no Egito também. Então por isso temos essas genealogias e essa contagem exagerada de anos, tá? E aí já começa então a genealogia no final do 11, depois da Torre de Babel, e a história de Abraão e Sara e Ló e sua família, que saem de Ur. Ur é uma palavra tão antiga que é a palavra hebraica para cidade, né? Porque não tinha outra palavra para cidade. Então essa palavra cidade foi inventada lá na Babilônia, e de lá então há uma linha de migração, porque houve estas migrações no século XIX a.C. A migração dos Ixos. Ixos significa simplesmente estrangeiros na língua egípcia. Então, um grupo de pessoas, uma grande migração que veio lá o que hoje é a Península Arábica, a Índia, leste europeu, né, aquela região mais ao norte, para o sul, por causa da fome, né, da falta de condições e da opressão dos estados que estavam lá. Então vieram, como até hoje, as migrações por causa da guerra, de fome, né? Então vieram para o sul e foram preenchendo, se transformaram em pastores e pastoras seminômades, a maioria, né? E chegaram, alguns chegaram até o Egito, e alguns desses ciclos chegaram a ser faraós do Egito, né? Mas então isso aconteceu no século XIX. Então estava essa história da migração do norte para o sul, ou da volta para a África, né? Porque a vida humana começa na África, vai para o norte, e aí então vem a onda de volta, que nem o mar, né? Para o sul, né? E Abraão e a família de Abraão e Sara representam essa migração, e aí colocados como parte da vontade de Deus, porque este grupo depois lá no Êxodo foram fazer parte do grupo que formou as tribos de Israel. Então tinha que ser incluído a história desta migração, destes refugiados. Veja, migrantes e refugiados estão desde o começo da história aí na Bíblia, com Abraão e Sara, que Abraão, que tinha outro significado, depois diz que é pai de um povo, né? Né? Pai dos povos, né? Então, aí Abraão e Sara, embora tiveram um filho, né, que não é com Sara, é com Agar, que representa os outros povos do deserto que não eram provenientes desta migração, né, mas também filhos de Abraão. Então, né, Abraão acaba sendo a figura que une esses dois povos, que são parentes, mas que não são iguais, têm culturas diferentes. E a de Sara, então, a descendente de Isaac, né, que diz que vão ser abençoadas todas as famílias da terra, né? Mas só tem um filho, né? Mas então a ideia era que isto inauguraria, foi o começo de um novo tempo, de uma nova construção, de uma nova humanidade, em que todas as famílias da terra, né, seriam abençoadas. Tempo que ainda não aconteceu, né? Mas que está acontecendo, né? E continua querendo acontecer, digamos assim. E aí vem toda a história de Abraão. Então aí vem Abraão, vem Isaac, o filho que, lembra que vai ser, no capítulo 19, vai ser sacrificado, vai querer ser sacrificado,
né? E aí é substituído. Então, aí não mais sacrificar as crianças. Então, há um texto lá que faz a abolição do sacrifício de crianças. Temos Sodoma e Gomorra, né, que foi usado para falar mais das pessoas LGBT que ia PN+, erradamente, né, que lá se condena o abuso, a violência, tanto contra mulheres quanto contra homens. Não tem nada a ver com a homossexualidade em si, mas a prática da violência, né, que sabemos que existe no mundo heterossexual também, a violência sexual contra homens e contra mulheres, né? Então está lá essa condenação em Sodoma e Gomorra, né? E aí depois vem Isaac que tem 2 filhos, Jacó e Esaú, e aí tem a mudança, né, da primogenitura, que seria de Esaú. Também dois grupos que de novo ficam em conflito, em guerra, mas que depois se reconciliam, né? E de Jacó, então, se faz a ponte, aí vem o que chamamos a novela de José, que começa no capítulo 38 de Gênesis, que é a história de José, para fazer a ponte entre esse grupo de migrantes e refugiados, de família de pastores e pastoras seminômades, que andavam por aí e não tinham um lugar fixo, com o povo que foi escravizado no Egito, na época de Ramsés II, quando construíram aqueles silos para preparar uma campanha militar. Então, para fazer a ponte, está a chamada novela de José, que José, então, por causa do ciúme dos irmãos, é escravizado no Egito e vira um grande administrador do Egito. O que permite que este povo vá se refugiar no Egito, que é onde ia geralmente as pessoas que passavam fome, né, porque era um lugar onde tinha reservas, estavam mais perto, né, mas depois são escravizados. E isto faz com que termine o relato de Gênesis e comece o relato de Êxodo. Mas isso vamos ter que deixar para outra, né, outro vídeo. Então, aqui terminamos com Gênesis. E no próximo, seguimos no Pentateuco, mas agora com o livro de Êxodo. Até o próximo vídeo. Memória ancestral dos povos desta terra, memória que revela os mistérios da vida, memória partilhada, é luz que ilumina, memória que é humana, memória que é divina, memória de um povo que um dia foi escravo, memória que ensina caminhos de justiça, memória partilhada nas Santas Escrituras, memória que caminho, memória criativa, memória cultivada em cada liturgia, memória que adora, que palavra de vida, memória partilhada na igreja e no mundo, memória compromisso, memória amor profundo, memória ancestral.